So yesterday we talked about a lot of different models, and then we started to talk about fresh expressions. Falamos ontem sobre vários modelos diferentes quanto a essa igreja, sobre essas novas expressões. And some have noted that the fresh expression model simulates the relationship between the church in Jerusalem and the church in Antioch. Algumas pessoas observaram que a relação da igreja-mãe com essas expressões novas parece muito com aquela da igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. So you can remember the church in Jerusalem was composed of largely Jews. Vocês devem se lembrar que a igreja de Jerusalém era composta basicamente por judeus. And in Acts 11, some get scattered and they start to plant a church in Antioch that is not largely Jewish but multi-ethnic. Lá em Atos 11, eles saem de Jerusalém e vão plantar uma comunidade em Antioquia, que é uma cidade multicultural, multiétnica. So it's largely composed of Gentiles. Basicamente composta de gentios. But if you remember, like Acts 15, they're still connected because they still ask questions from the church in Jerusalem. Mas lembrem-se, por exemplo, do Concílio de Jerusalém, Atos 15, eles ainda estão conectados, porque a igreja de Antioquia faz perguntas para a igreja de Jerusalém. But the assumption is the church in Antioch will look very different than the church in Jerusalem. That's the assumption. Mas o pressuposto é que a igreja de Antioquia será bem diferente daquela em Jerusalém. And Professor Danielle yesterday talked about Matthew 28. A professora Daniela abordou ontem Mateus 28. And as she described it, she very well described that the definition or the explanation is as you are going, make disciples. E como ela explanou muito bem, né? A definição lá realmente é isso: à medida que você segue indo, façam discípulos. So some people have interpreted the Great Commission in geographic terms. Algumas pessoas interpretaram a Grande Comissão em termos geográficos. Where you go from one location to another location to another geographic location. E aí você vai pulando de um local geográfico para outro, assim sucessivamente. And some have described the Great Commission in terms of cultural terms, where you keep overcoming cultural boundaries. Mas outros descreveram essa narrativa como a superação de barreiras culturais. Você a supera. But it seems that in Matthew 28, the interpretation could be in sociological terms. Mas pode ser também que a interpretação de Mateus 28 seja mais sociológica. So instead of all the nations meaning geography or culture, as in Acts chapter 1 verse 8. Diferentemente da interpretação de Atos 1:8, traga mais uma interpretação geográfica ou cultural, talvez o caso seja. In Matthew 28, the interpretation is sociological, that as you go, make disciples of all of the segments of society. Pode ser também que você entenda como, à medida indo, né, vocês discipulam pessoas de todos os segmentos da sociedade. So make disciples of those in education, those in medicine, those in engineering and science, those in law, etc. Faça discípulos lá, pessoal que está envolvido com direito, que está envolvido com medicina, que é engenheiro, enfim, todos os segmentos. And that's the approach we're talking about right now, where the Great Commission is to enter every sector, every segment of society. E é disso que nós vamos falar agora, que a grande comissão aponta para essa necessidade de abordar, entrar em todos os segmentos. And that's why we're engaging the marketplace where people give and exchange goods. E é por isso que nós vamos abordar o mercado, que é onde as pessoas oferecem e trocam bens. Does that make sense? Faz sentido? Okay. So take a look at the picture here and tell me what you think the painter is describing. Dá uma olhada aí para a imagem. O que será que o pintor está tentando descrever?
So think through, and you're familiar with the Sistine Chapel picture. What's different about this and what is he describing? Yes, please. Vocês devem lembrar, né, daquela imagem da Capela Sistina, né? Estou vendo um trabalhador esperando a ferramenta. Enquanto ele não recebe, ele espera. Thank you. Anybody else? Mais alguém? Passa o microfone. So the first interpretation, the tools for work are being given by God to the humans. Uma interpretação é: as ferramentas para o trabalho são dadas por Deus aos seres humanos. Which is a very interesting point because work was given to humans before the fall, not after it. E essa é uma interpretação importante porque, de fato, o trabalho foi dado por Deus ao ser humano antes da queda e não depois. So God gives work to humans in order to dignify humans. Deus dá trabalho aos seres humanos para dignificá-los. Work is made harder after the fall, but work is not a curse. Work is a gift given by God to co-create and use our creativity and gifting to serve God. Depois da queda, as condições de trabalho pioram muito, né? Mas o trabalho não é uma maldição, é uma dádiva pela qual Deus nos torna co-criadores. Exatamente. Mais ou menos o que ele falou. Deus dá ao homem a ferramenta adequada para desenvolver qualquer tipo de trabalho que ele primeiro projetou. Okay, very good. So God gives tools and they're different for different people. Isso, Deus dá ferramentas e elas são diferentes para cada pessoa. But the parable of the talents in Matthew 25 guarantees that everybody has some tool, some gift from God. Mas a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, garante que todas as pessoas têm algum tipo de dom, de dádiva de Deus para o trabalho. Now think about the fact, why is God reaching out and giving a tool? What's God's motive? Agora vamos perguntar, por que Deus está alcançando ali na ferramenta? Quais são os motivos divinos? Eu penso que não é qualquer ferramenta. Na verdade, quando tem uma luz ali na ferramenta, é uma ferramenta específica, né, para nós trabalharmos. Além dos dons, das ferramentas que Ele nos dá, algo direcionado a nós. Porque nós não podemos usar qualquer ferramenta, tem que ser uma direcionada de Deus para nós. Por isso que Ele está estendendo, porque é graça para nós usarmos para outros. Okay, hallelujah. Aleluia. So think about what we've been talking about. God is on a mission to reach humanity. Então, vamos lembrar das nossas conversas até aqui. Deus está em missão para alcançar a humanidade. And we see God on this mission by stretching as far as He can reach. E você vê que Deus está em missão porque Ele se estica o máximo que dá. And what He gives to humans to help reach humans is work. O que Ele nos dá a nós humanos para alcançar as pessoas é trabalho. So therefore He's given you some gift, some ability, some talent to enter into the marketplace as a means to reach other people. O que isso quer dizer é que Ele nos deu a todos alguma dádiva, alguma aptidão, algum dom, com o qual nós podemos adentrar no mercado e alcançar as pessoas. So could it be that God equips us for mission, and a lot of that equipping comes through our daily work? Então pode ser assim que Deus nos equipe e que muito desse equipamento, dessa dotação, venha a partir do nosso trabalho diário. Is anybody here working a part-time job? Tem alguém aqui com um emprego de tempo parcial? And you thought that job was just to give you bread to eat at night. E você que pensa, né? Pô, isso é só para dar leitinho para as crianças. But what if God outwits you and has something else in mind for your job? Mas esse Deus é mais esperto que você e acha que tem algo mais aí, te deu isso por um motivo mais.
that God has put you in a position among certain people in order to be on mission with God to reach them for the kingdom. Talvez Deus tenha te colocado lá, naquela posição, para alcançar aquelas pessoas, para estar em missão com Ele, no alcance dessas pessoas. So our jobs are not just accidents. Our jobs really matter to God because it's the missional approach to reach large groups of people. Então a gente não está na nossa profissão por acidente. É uma estratégia missionária de Deus para alcançar uma grande quantidade de pessoas. And you see in this painting, God is reaching as far as He can go, and the human doesn't care that much. E se você prestar atenção, né? Deus se estica ao máximo que Ele pode, mas parece que o ser humano não está dando muita bola. All Adam has to do is just like lift his finger and they touch. But he doesn't lift his finger, it's just hanging there. Tudo que é necessário para Adão entrar em contato com Deus é levantar o dedo indicador. Mas parece que ele não está fazendo muita força. Is it possible that God gives us work to span that gap to connect humans to God and to be on mission with God? É possível então que Deus nos dê um trabalho para diminuir esse buraquinho que fica, para nos conectar com as pessoas e fazer a obra de Deus. So I want to talk about entrepreneurs and church planting. Eu quero falar então sobre empreendedores e plantação de igreja. Do they have some things in common? Entrepreneurs and church planting. Será que os plantadores de igreja e os empreendedores têm algo em comum? What do you think? Here. Vocês acham que há similaridades? Okay, what? Quais? Okay, they have to be good managers of resources. Sim, precisam administrar bem os recursos. Joia. Have to plan. Okay, have to have some visions, some strategy, and a plan in order to get somewhere. Good. Para chegar a algum lugar, você tem que planejar, ter uma visão, uma estratégia. Isso. Okay, so you have to look at the networks, the people around you, in order to create value. Good. Você precisa ter olhar o mercado para criar valor, né? Onde estão as redes, para criar valor. Requires time, right? So it requires resources, time, probably requires finance, requires people. So you have to weigh the resources needed. Good. Sim, precisa de tempo, você tem que pesar os recursos humanos, financeiros disponíveis. Okay, it takes dedication, right? So Precisa de dedicação. it can be discouraging in the beginning, and you have to have a vision, a godly vision, to continue amidst discouragement. Às vezes logo no começo já vem aquele desânimo, né? Então você tem que All the way. prestar atenção na visão para encontrar ânimo para vencer o desânimo. Eu acho que tem muito em comum o seguinte: o cara que vai empreender, quando ele chega no local, ou até mesmo quando vai empreender no meio do comércio que nós vivemos, a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar e procurar um nicho que ele vai atuar para conseguir implantar. E aí, por tudo que nós estamos vendo, eu acho que uma semelhança muito grande é essa, porque o plantador ele vai ter que chegar no local e procurar aquele nicho, aquela área que vai ser o ponto inicial, que ele vai ter acesso para depois expandir para toda a comunidade. Yes, so entrepreneurs see the same thing as others, but think different thoughts. A questão é que o empreendedor, a empreendedora, enxergam, veem as mesmas coisas que as demais pessoas, mas pensam diferente. Church planters also see the same thing, the problems, the issues as others, but they think different thoughts. They think of potential for a church plant. Os plantadores e plantadores de igreja, semelhantemente, veem as mesmas coisas que as demais pessoas. As questões que estão lá, os problemas, enfim, mas eles pensam de maneira diferente. Eles pensam como plantar uma igreja. Such that problems become opportunities. Para que os problemas viriam oportunidades. Okay, here's a few more. We've talked about most of these. Each of these require a step in faith. Aqui a gente já falou um pouco sobre isso, mas nós vamos repetir aqui. Cada um desses itens precisa um passo de fé.
Entrepreneurs call it risk, but church planters call this a step into faith. Para o empreendedor, a tecnologia é o risco, né? Para nós é o passo da fé. Both have to be aware of burnout. It's easy to get burned out or tired and lose your energy. Temos que ter cuidado com o burnout, né? O esgotamento. Both in church planting and in business. Tanto os empreendedores quanto os plantadores de igreja. Às vezes acaba a bateria do celular, né? Tem que cuidar. So there's some similarities, but also some differences. Então, há similaridades, mas também há diferenças. A church plant is a work of the Holy Spirit. It's not something you manufacture and create. Primeira coisa fundamental é que a plantação de igrejas é uma obra do Espírito Santo. Não é fabricada, não é manufaturada. And we're trying to see evidence of God at work and cooperate with that to transform people. O que nós procuramos é perceber evidências de onde Deus já está trabalhando para cooperarmos com Ele e assim transformar pessoas. Another difference, church planters are attempting to transform or change people's worldview. Outra diferença é que os plantadores de igreja desejam transformar a visão de mundo das pessoas. And in business they say the customer is king, but in church planting, the customer is not king. Jesus is still king. No mundo dos negócios, a gente diz assim, o consumidor tem sempre razão. Quando a gente fala de igreja, a gente continua dizendo que quem tem sempre razão é Jesus. Amen. So I'd like to give you 4 examples of entrepreneurial church planters to give you some ideas about possibilities. Eu vou compartilhar agora 4 exemplos de 4 plantadores de igrejas empreendedores para a gente tirar aí algumas lições disso. And I hope this changes some of your perspective of what you think of an entrepreneur. E eu espero, né, eu desejo que isso mude a compreensão que vocês têm sobre o que é um empreendedor ou uma empreendedora. Some people think of entrepreneurs as aggressive, type A, with high caffeine and high energy and very extroverted. Normalmente as pessoas pensam no empreendedor como aquela pessoa ligada no 220, movida a café, sempre com muita energia, uma pessoa muito extrovertida. But you don't have to be that type of person to be an entrepreneurial church planter. That's not required. Isso não é um requisito para que você seja um plantador ou uma plantadora de igrejas empreendedor. God can use your gifts and your personality and your context. Deus pode usar os seus dons, a sua personalidade no seu contexto. So I want to present a paradigm of church planters based on the way that they receive information and then how they act on information. Eu quero apresentar um paradigma de plantação de igrejas baseado em como o plantador de igrejas recebe informação e depois como ele age em cima dessa informação. So some people prefer to receive information that is very abstract, like people's values, hopes, dreams, ideals. That's the information they like to receive. Há pessoas que gostam de receber aquelas informações abstratas, quais são os valores, as aspirações, os sonhos das pessoas. Other people receive concrete information about statistics on poverty, demographics, lifestyles, etc. Outras pessoas preferem aqueles dados concretos, né? Sei lá, levantamento demográfico sobre pobreza, sobre emprego, sobre a situação social das pessoas. And on this scale, this is how people act on the information that they get. What they do with the information when they get it. Essa aqui, a linha de horizontal, é como as pessoas agem sobre essa informação que elas conseguem, né? Elas obtêm. Some people want to explore new possibilities and new combinations when they get information. Quando as pessoas, algumas pessoas recebem informação, elas desejam explorar novas abordagens, novas compreensões. And others want to connect people or places together. Outras pessoas desejam conectar lugares e pessoas. And with this combination, we get 4 different types of entrepreneurial church planters. Então, com base nessas 4, né, essas 4 possibilidades, nós temos os 4 tipos de plantadores de igreja empreendedores.
The first one is called the artist. Primeiro é o artista. They receive abstract information like people's values and dreams and ideals and hopes. Eles recebem informações abstratas, os valores, os sonhos, as esperanças das pessoas. And then they plan a church to explore new possibilities of what it could look like. E aí eles mandam uma igreja para explorar novas possibilidades de como isso poderia se dar. And here's an example. Um exemplo. In Chattanooga, Tennessee, A cidade de Chattanooga, no Tennessee, if you walk along the street, you'll see this little marker for a coffee shop and a cafe. então você está andando lá na calçada, você vê aquele anúncio ali de uma cafeteria. It's in the center of the city. Lá no centro da cidade. If you walk inside, here's what you see. Olha o que você vê lá dentro. There's tables and you can get food, you can get coffee. Pode pedir uma comida, tomar um café. The coffee bar is like close to us. The further you go back towards the end, it looks more ancient or old, antique. E à medida que você vai se aproximando mais do fundo, vai ficando mais antigo o aspecto das coisas. So they're trying to create an atmosphere where in the front is more contemporary, but the further you go back, it's more ancient, older, even a Byzantine mosaic in the back. Então assim, isso é intencional, eles querem criar uma atmosfera aqui na entrada, mais contemporânea, mais descolada, né? E à medida que você vai chegando no fundo, o negócio é mais arcaico, tem até um mosaico bizantino lá no fundo. Acho que eu ia curtir esse negócio. Every night of the week they have live music, and you pay a cover charge, so I saw this music with about 75 millennials that are gathered to hear the music. E toda noite eles têm lá essas apresentações musicais, você paga tipo um cover artístico, né? E nessa noite que eu fui, tinha 75 pessoas millennials, né, geração Y. Then on Sunday and Wednesday they push the tables to the side and line up chairs. E nas quartas-feiras eles afastam as mesas e põem cadeiras. And the church meets, there's about 150 people that meet at this church, which is a cafe and a coffee shop. Então, se reúnem na igreja nessa cafeteria, né? And this has become so popular that they now have done 2 more in the downtown area of Chattanooga. E deu tão certo que eles já fizeram mais 2 na área central de Chattanooga. And each of the cafes are appropriate for like the vibe or the mood. So this is like hipster. Então assim, a proposta de cada café individual é voltada para um nicho, né? Por exemplo, esse pessoal mais da modinha, assim, né? Só modinha. The other one is more blue collar. O outro é mais para o pessoal assim, engravatado. So they have made these shops appropriate to the different neighborhoods in the city. Então eles adequaram esse tipo de café para a vizinhança na qual se insere. And in the summer, every night of the week, you can go there for entertainment, like music, etc. Então, toda noite você pode ir lá para ouvir música, se divertir, espairecer. During the day, you can invite someone for lunch, and you meet them there at this coffee shop and ask them, when's the last time you've been to church? Aí você convida a pessoa para ir em um lugar desse assim, né? Vamos almoçar, vamos bater um banco lá, né? Aí diz assim, qual foi a última vez que você foi a uma igreja? They say, well, it's been maybe 4 or 5 years. Faz uns 4, 5 anos, ou foi quando eu fui batizado. And you can respond, no, it's been about 1 second. Não, diz assim, você está errado. Tem mais ou menos 1 segundo. Because this is the church right here. Você está na igreja. And I'd like to invite you to come with me to this church on Sunday because it has the same atmosphere you feel here. I'd like to invite you to come on Sunday. E fica o convite aí, né? Por favor, venha no domingo, a igreja estará reunida aqui. E esse mesmo ambiente aqui que você está vendo. Very creative. Would you like to go to a place like that? Give me the address, please. Passa esse endereço. If you would like to go to a place like that, it's very likely you have friends that would like to go as well, which form a network which starts a church. Se você gostaria de ir a um lugar desses, você provavelmente tem uma rede de amigos que também gostaria de frequentar um lugar assim.
Isso pode dar início a uma igreja. And the majority of those at this church were the millennials that were not going to other churches. E a maior parte das pessoas que frequentam esse local são essa geração de Y, os millennials, que não frequentam outros lugares, outras igrejas. Okay, I'll show you another paradigm. Outro paradigma. This is the person who likes to receive concrete information like statistics and facts and demographics. É aquela pessoa que gosta de receber informação concreta, estatística, levantamento demográfico. And when they receive that information, they explore new possibilities. E ao recebê-las, eles exploram novas possibilidades. And you call this the social scientist. Com vocês, o cientista social. In Selma, Alabama, there's a church plant called Blue Jean Church. Na cidade de Selma, no Alabama, tem a igreja do Jeans Azul. It was started by the judge in the town who knew about 48% are below the poverty level, 80% are African American, and there's historical tensions between Anglo and African American families. Começou através de um juiz que percebeu que 48% da população estava abaixo da linha de pobreza e que 80% da população eram afro-americanos e que havia muita tensão entre os afro-americanos e os de descendência inglesa. So if you know about American history, this is the beginning of the civil rights movement where Martin Luther King Jr. marched from Selma to Birmingham to start the civil rights movement in the 60s. Vocês devem lembrar que nos anos 60 o Martin Luther King fez uma marcha de Selma até Birmingham e deu início ao movimento dos direitos civis. So the judge wanted to start a church that anybody would be comfortable visiting. Therefore, he asked everybody to wear blue jeans. Então o juiz queria que todo mundo se sentisse bem à vontade para frequentar a igreja e disse: então todo mundo usa jeans azul. So the richest people in town sit next to the poorest people in town. Os mais ricos, a elite da cidade, senta do lado do pessoal mais pobre. The judge in the town sits near the people who have just come out of prison in town. O juiz da cidade senta perto das pessoas que acabaram de sair da prisão. African Americans in town sit next to Anglo Americans in town. Os afro-americanos sentam perto dos brancos da cidade, né, os anglos. And they realize one of the biggest problems in that neighborhood is the lack of jobs. Eles perceberam a principal dificuldade, o principal problema nessa comunidade é a falta de emprego. So the church started a business accelerator, a business incubator. A igreja deu início a uma incubadora de negócios. And here's one of the businesses that was started called G Mama's Cookies. Aí eles começaram um negócio que chama o biscoitinho da vovó. And now this business has grown, so they employ people in Selma. Então o negócio cresceu e eles empregam pessoas na cidade de Selma. So there's a restaurant in the U.S. called Cracker Barrel. Every Cracker Barrel carries G Mama's Cookies. Há uma franquia de restaurantes norte-americanos, chama assim o barril do biscoito ou da bolacha, depende de onde você vem, né? E todas as franquias servem os biscoitos da vovó, ou as bolachas da vovó. Okay, and all of the Walmarts in the southeast part of the U.S. carry G Mama's Cookies. E todos os Walmarts do sudeste norte-americano têm os biscoitos ou as bolachas da vovó. Now the cookies are good, but here's the exciting part. Now the church is in the midst of creating jobs, which creates a network of people to plant a church. Os biscoitos são uma delícia, mas a coisa boa é que a igreja está no meio de criação de empregos. Isso forma uma rede para criar uma igreja. And they invite interns to come in the summertime. So anybody here that would like to come to Selma, they would take care of you for 2 months. E eles convidam pessoas a fazer estágio lá por 2 meses, no período do verão, assim, de férias, né? Se você quiser ir para lá, eles podem te aceitar por 2 meses, eles vão cuidar de você. So that's my son right there doing intern. O meu filho lá fazendo estágio, mandando um joinha, um salve para a galera.
And that's the judge of the town right there. Ali o juiz está, uma pessoa de gravata, ali é o juiz. Eu brinquei, cadê os jeans azuis, né? Eles não estão na igreja. Okay, here's the third paradigm type. Eis aí o terceiro tipo de paradigma. And this is called the evangelist. O evangelista, ou a evangelista. They collect abstract information like people's values and dreams and hopes and goals. Coletam informações abstratas como os valores, os sonhos das pessoas. And with that information, they connect other people and places. E com essa informação, eles conectam as pessoas. So here's a Methodist church planter, Plantador de igrejas metodista. and he is planting a church at a place that it's a restaurant. Ele está plantando essa igreja num restaurante. It's like a varandá. Que nem o varandão aqui, tendal. Tendal acho que está mais na realidade, né? Eu nunca fui no varandão. Mas o tendal. So I went to the varandá the other day, and they kept bringing meat, and we were getting full, and they kept bringing more meat. But Ele podia ter ido ao tendal, né? Aí o pessoal traz aquele espeto com a carne, né? Pá, aquele monte, tocha a carne em você, né? So the church planter works at this place on purpose because he becomes friends with all of the servers. There's like 20 servers that work there. E o plantador de igreja, intencionalmente, foi trabalhar nesse local, no tendal, né? Para ficar conhecido, trabalhar junto com uma equipe de 20 pessoas lá, os garçons que trabalham lá. And these people don't attend any other church, so he meets with them for church Thursday night at 11 p.m. E essas pessoas não frequentam outras igrejas, e ele se reúne com elas todas as quintas-feiras, às 11 da noite. Because that's when they get off of work together and they have time to sit around and talk and worship. É a hora que bate o ponto e tem tempo para sentar e conversar. Hallelujah. Aleluia. Very creative. Muito criativo. So if you had a busy schedule and you had no other time, but you get off work at 11 p.m. Thursday night and there's a church, you might be very open to attending. Às vezes você tem aquela agenda apertadíssima, muito corrida. Se tiver uma igreja disponível, aberta às 11 da noite, na quinta-feira, de repente você pode colar lá, né? Okay, let me talk about the fourth one. Quarto exemplo. This one is called the builder. O construtor, a construtora. And this is the one that is more type A, aggressive, highly caffeinated, extroverted type. Bom, esse aí realmente está mais naquele molde da pessoa muito ativa, cheia de cafeína no sangue, né? Que vai, né? Bota as caras. So they collect information that's very concrete, and when they do that, they want to connect people to buildings and places. Então, eles reúnem estas informações concretas e o desejo dessas pessoas é agir nessa informação conectando lugares e pessoas. So this is called the builder. Então, por isso é o construtor, a construtora. And here's a friend from Ghana, West Africa, lives in a city of Tamale, which is a very Muslim-dominated city. Esse é um amigo lá de Gana, ele vive na cidade de Tamale, que é bastante muçulmana, né? Muçulmana. He's a church planter that has planted over 100 churches in a very Muslim-dominated area. Ele já plantou mais de 100 igrejas numa área de dominação muçulmana muito pesada. And here's how he's done it. He started 15 businesses, the biggest of which is a hotel. Como que ele fez isso, né? Ele iniciou 15 negócios, inclusive um hotel. And he says all the money to evangelize Muslims comes from Muslims who pay for the hotel. Diz assim, todo o dinheiro que a gente investe para a evangelização dos muçulmanos sai dos bolsos dos muçulmanos que dormem no hotel. Praise God. Mas seja Deus.
So he says he does not want any money from outside, not from America, from UK, from Brazil. All the money comes from Muslims to pay for Muslim mission. Então ele diz assim, olha, eu não quero dinheiro dos Estados Unidos, do Brasil, nem do Rio, eu quero só o dinheiro que só vem dos muçulmanos, para alcançar os muçulmanos. He's another Asbury student. Outro, ele também já estudou no seminário Asbury. Okay, so I'd like you to think about that most people live out their calling in mission through their work, not in spite of it. Então eu quero te convidar a pensar que a maioria das pessoas vive o seu chamado missionário no mercado e não apesar dele. Instead of looking at work as a necessary evil, could it be this is the wrench that God has given you to carry out your missional calling? Então, ao invés de pensar no trabalho como um mal necessário, de repente seja melhor a gente pensar que o trabalho é o ambiente que Deus nos deu para o desenvolvimento do nosso chamado missionário. I know a lot of church planters that eventually take a part-time job simply because it gives them a network of connections to have real relationships with people. Eu conheço muitas plantadoras de igreja que, na verdade, intencionalmente arranjam um emprego de tempo parcial para formar uma rede de pessoas. So this opens up some new possibilities for creative ecclesiology, like what's most important and what can be contextualized. Isso, claro, dá vazão aí a pensamento eclesiológico, né? O que a gente precisa abrir mão, o que a gente deve manter, isso nos leva a pensar. It also opens up possibilities for lay ministers in your church who were entrepreneurs but didn't realize they can use their gifting for church planting. Isso também dá vazão àqueles leigos da sua igreja, aquelas leigas que são empreendedores, têm o seu negócio próprio e precisam entender, né, como colocar isso a serviço da missão para se tornar plantadores de igreja. It also raises possibilities of bivocational ministry, which is what most pastors around the world still do. Bivocational are more prevalent than full-time. Isso, inclusive, se coaduna com o grosso do pastorado ao redor do mundo, que vive o seu ministério de maneira bivocacional. A minoria são pastores e pastoras de tempo integral. So I have a few questions to consider as we think about this possibility. Então eu quero que você pense nessas questões aí. Think about when and how does your church engage issues in the marketplace? When do you talk about things in the marketplace? Primeira pergunta. Quando e como a sua igreja se engaja nas questões do mercado? Como e quando a sua igreja se engaja, aborda as questões do mercado? What message do the lay people hear about the value of their work, that it matters to God and gives them a missional calling? Qual é a mensagem que as pessoas ouvem acerca do seu trabalho e sobre como isso pode ser abordado de uma perspectiva missionária? Qual é a mensagem que vocês pregam? When you start thinking about your own church, who are the entrepreneurs that are already in your church and they're like sitting but not active in church planting yet? Aí você é convidado a olhar para a sua igreja e pensar assim, qual é aquela pessoa que, muito empreendedora, mas não está engajada com a plantação de igrejas? And how could you engage these entrepreneurs to reach people who are not a part of any church yet? E como você pode lançar mão desses empreendedores para alcançar pessoas que não são parte de uma igreja ainda? You remember I talked about the bonsai? Vocês lembram do bonsai? And what prevents the bonsai from growing so big? Lembre-se, o que impede o bonsai de crescer? Size of the pot. Tamanho do vaso. So what if we take that seed of the gospel and plant it in the marketplace and we're not confined by the size of a small pot?
que será que aconteceria se a gente pegasse a semente do Evangelho e botasse lá no mercado, onde não está apertada pelo tamanho do vaso? But you connect to the networks where people have lunch together, where they interact together, where they meet their friends together in order to plant churches in those larger containers. O que aconteceria se você se conectasse com essas pessoas que almoçam juntas, interagem juntas, fazem atividades juntas e as abordassem, né, com o Evangelho? Amen. Amém? Okay, any questions at this point before we move to a next piece? Antes do próximo passo, perguntas? Is this something that is possible? É possível fazer isso, gente? A maioria dos exemplos que a gente vê tem a ver com conforto e comida. Hotel, restaurante, né? Show, enfim. Tem algum exemplo de uma indústria, uma metalúrgica, alguma coisa completamente inusitada de um ramo que o sujeito criou um empreendimento que serve para evangelizar? Very, very good. Thank you. The examples I gave are ones that are related to hospitality because it draws people you don't know in. Os exemplos oferecidos realmente são mais nesse molde da hospitalidade, aquela que atrai as pessoas. So you don't want to start some business where it's all by yourself and no interaction with people. Então você não quer começar um negócio assim, você está sozinhão lá e não interage com ninguém. Having said that, there's a IT business started in California. Existe um negócio de TI lá na Califórnia, tecnologia da informação, né? And there were some engineers or entrepreneurs that started an IT business, about 3 or 4 guys. Então, uns 3, 4 camaradas lá se reuniram, são engenheiros, cientistas da computação, e fundaram uma empresa de TI. They decided to locate in a poor community so they could train local people in their IT, data collection, etc. Então, eles propositalmente se colocaram, se situaram numa comunidade pobre para formar uma equipe treinada para reunião de dados. And they, in their bylaws, they stated only a certain amount of profit and the rest would be used to transform the neighborhood. E eles estabeleceram lá na sua contabilidade, enfim, um limite para a margem de lucro, o resto tudo investido para transformar a comunidade, o que excede, né? And the IT business has like taken off. It's like get big. E esse negócio de TI decolou, está dando certíssimo. The church plant has also gotten very popular because people in the neighborhood see the value and the change that's being created by that business. Então, é assim que os plantadores e plantadores de igreja, né? Eles também decolam nessa situação, a comunidade começa a ver o valor que eles agregam, né? And then they see the lives that are being changed and families restored through the gospel. E vem o valor das vidas transformadas, das famílias restauradas. So there's no limit to creativity. Não há limites para a criatividade. You just want to make sure that in your business that you're connecting with networks of people and it's not you in a cubicle by yourself. Então, é importante que o seu lado do seu trabalho, você não fique solitário, né? Tipo assim, eu e a minha divisória aqui, né? Tem que se conectar com as pessoas. Boa tarde. O pastor, ele perguntou se havia um outro modelo diferente. Eu sou pastor presidente e a gente tem plantado algumas igrejas no Nordeste a partir da agricultura. A gente tem entrado em alguns povoados muito pobres. A gente leva uma bomba de irrigação à beira do São Francisco, no semiárido, e a gente cria uma associação e cria um projeto de agricultura ou até criação de cabritos. E aí todo mundo
vem, todo mundo participa. E a partir daí, a gente começa também um projeto de implantar a igreja. E tem um povoado na cidade de Xique e Barra do Rio Grande, onde deu muito certo, o povoado de Barro Vermelho. Muito obrigado. Muito bom. Excellent. That is a very encouraging news. That's a work of the Spirit of God. Notícias encorajadoras. Trabalho do Espírito Santo. And what I would love to dream about is other people like you coming together to think of other places and locations. Eu gostaria muito que pessoas como você pudessem se reunir para pensar em outros locais, em outros Such that contextos. you form a network of church planters who talk about their success and failure and encourage each other. Para formar essa rede de plantadores e plantadoras de igreja, para que partilhem dos seus sucessos e dos seus fracassos e se encorajem mutuamente. Because it sounds like the gospel is now good and new. It's good news in that village. Então parece que agora, né, o evangelho é bom e é novo lá na aldeia, é boa nova. And I'm sure there are challenges to it, like any church plant, any business, but the two can strengthen each other. E claro, isso pode gerar aí um fortalecimento mútuo entre a questão da plantação da igreja e do negócio esse que se desenvolve. Obrigado. Okay, any other questions, comments? Mais comentários ou perguntas? Okay, I'm going to shift a little bit here to talk about millennials. And I want to start off with this guy, Adam Weber. He was a theology student at Asbury Seminary. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, tá? Esse é o Adam Weber, e era um aluno de teologia no Asbury. When he started the seminary, he did not think that he'd be planting a church. He thought he'd be a pastor. Quando ele começou o seminário, ele pensou assim, eu não vou ser um plantador de igreja, eu vou ser um pastor. But in the middle of it, he was hearing about church planting, maybe like you are right now. Mas enquanto ele estava no curso, ele começou a ouvir das pessoas nas aulas aqui sobre a plantação de igrejas, talvez como muitas de vocês estão acontecendo agora, né? He started dreaming about people that he knew that still loved Jesus but didn't love the church, and they were not attending church. Aí ele começou a lembrar de muitas pessoas que ele conhecia, que amavam a Jesus ainda, mas que não tinham vontade nenhuma de ir à igreja. And he knew other people that used to go to church but have stopped for various reasons. E ele conhecia muitas pessoas que foram à igreja no passado, mas tinham parado em N razões, né? And he was like 25 years old, so he wanted to reach people that were around his age, 20 to 29, 20 something. Como ele tinha 25 anos de idade, ele queria alcançar as pessoas ali do seu grupo etário, né? Vai, dos 21 aos 29 anos de idade. So we talked to the church about it, and they sent him to a place called Sioux Falls, South Dakota. Então ele conversou com a igreja sobre isso e eles enviaram ele para uma cidade chamada Sioux Falls, na Dakota do Sul. Now Sioux Falls is not a very big city, it's about 155,000 people. Não é uma cidade muito grande, cerca de 150 mil habitantes. There's a lot of cities in Brazil that are much bigger, right? Muitas cidades do Brasil são maiores que isso, né? So one of the issues was there were already 5 Methodist churches in that city. Uma das questões que surgiram, já tinha 5 igrejas metodistas naquela cidade. So when he went to visit all of the Methodist pastors, eventually they came to him, and what do you think they said? Were they very happy or they're not happy? Aí ele foi conversar com cada um dos 5 pastores lá das comunidades, e depois de um tempo, eles, né, vieram conversar com ele. O que vocês acham que eles vieram dizer? Será que eles estavam muito felizões ou nem tanto? O que vocês acham? Somebody said, Foi vida de paz ou não? why? Por quê? Somebody said jealousy. What were the other pastors thinking? O que os outros pastores pensavam? So
sheep stealing. They're afraid that he's going to take people from the existing church and put them into the new church. A ideia é assim, pegar a gente, isso mesmo, né? Com medo de roubar mesmo. So you're right. The other 5 pastors were not jumping up and down for joy. They weren't happy. Então, é óbvio que eles não estavam dando pulos de alegria, né, gente? So here's what Adam told them. Eis como Adam respondeu. Go back to your church this week and then count up the number of people that are between 20 and 29 years old in your church. Então, tem uma tarefa para os pastores, né? No fim de semana, então, façam o seguinte: contem o número de membros das igrejas de vocês que têm entre 20 e 29 anos de idade. So they came back. Aí eles foram, fizeram, voltaram. And here's what the pastors told Adam. Aí como é que os pastores responderam? We don't know why, but we don't have very many 20-somethings in our church, and we've tried many different things, but nothing's working. Assim, a gente não sabe bem porquê, mas não tem muitas pessoas dessa faixa etária na nossa igreja. A gente tentou de tudo que foi jeito, mas eles não estão lá. So Adam said, I'm going to target everything that we do towards the 20-somethings so that we're looking for the people that are not in your church, not for the people that are in your church. Diz assim, fiquem sossegados. Toda a nossa estrutura será desenhada para atingir esse grupo dos 20 aos 29 anos. Então fiquem tranquilos que a gente não vai entrar no rebanho de vocês. We're going to explain how the gospel addresses issues of millennials, 20-something. Nós vamos explicar como o Evangelho pode abordar as questões da geração Y, os millennials. We're going to use communication forms of technology that millennials understand. Nós vamos lançar mão aí das formas tecnológicas de comunicação que essa geração entende. We're going to use discipleship patterns that millennials understand and appreciate. Nós vamos usar padrões de discipulados que essa geração curtem. And we're also going to use networking approaches with social media, etc., that millennials lean into. E nós vamos lançar mão desse network, dessas redes sociais, das quais os millennials, das quais eles dependem. So what do you think the pastors said then? The 5 pastors. Nesse instante, então, o que será que agora eles responderam, os 5 pastores? They said, yes, and you can meet in our church building. Ele diz assim, sim, você pode se reunir lá na nossa igreja. So this church started, and we were a part of this church plant, my children and my wife and I. E nós somos também parte dessa plantação, eu, minha esposa, as crianças, os filhos. And it grew, it started with about 30 people. Começou com 30 pessoas. Grew after 3 years to maybe 100 people. Depois de uns 3 anos, tinha umas 100 pessoas lá. But after 3 years, it turned into a multi-site. If you remember that model yesterday. Mas depois de mais um tempo, cresceu e virou aquilo que a gente falou ontem do multilocais, multissítios, multi-site. Such that there's now 5 multi-sites and 4,000 people that are mostly all millennials attending this church that did not show up at any other church. Hoje eles têm 5 desses multilocais e cerca de 4.000 pessoas frequentam. E são pessoas que não põem os pés em nenhum dos outros locais. So of the areas that we could talk about with millennials, I want to talk about the communication forms and discipleship patterns. De tudo que a gente poderia explanar e falar sobre os millennials, eu quero focar em 2 aspectos: os padrões de discipulado e as formas de comunicação. But I fear a little bit that we've been talking a whole lot and you haven't had much time to start thinking about your own situation. Mas eu também receio que temos falado muito, demais, e vocês não tenham tido tempo de pensar sobre o próprio contexto de vocês.
So I want to take about 5 minutes for you to meet with a partner right now. Então eu quero que agora nos próximos 5 minutos você sente com um companheiro, uma companheira. And I want you to start to talk to them about some thoughts maybe God has been stirring in you. E eu quero que você partilhe com ele, com ela, alguns pensamentos que talvez Deus esteja ali movendo dentro de você. So talk with your partner. Who is your church not reaching? Quem a sua igreja não está alcançando? Fale isso com você. Can you identify a group of people and there may be evidence of prevenient grace? Será que você consegue identificar um grupo? Será que há evidências da graça preveniente? Talk with your partner. Who is burdened to reach these people and what motivates you? Converse com seus companheiros aí. Quem está sentindo o chamado? Quem está sentindo a incumbência de alcançar essas pessoas? And then talk about, are there already bridges of God that you know about that you could pursue further to reach into these groups? E se perguntem aí na conversa, será que há pontos de Deus que já estão lá e você pode entrar mais para alcançar essas pessoas? So that's the first question. Who is your church not reaching that you could? Então, primeira pergunta. Quem que a sua igreja não está alcançando, que poderia ser alcançado? The second question, talking to your partner, what could a church plant look like? E fale também com o seu companheiro aí, como que uma plantação qual será a cara de uma plantação de igreja nesse caso? Just allow the Holy Spirit to give you some dreams about and a vision what could be there. Permita ao Espírito Santo que te conceda sonhos a ver o que poderia ser feito. So think about the people that you identify. Where are they meeting or where would they meet? Questões assim, onde as pessoas se encontrariam, onde elas já estão se encontrando. What resources may be available to you? Quais recursos você tem a seu dispor? Who may be part of a team? Quem faria parte de uma equipe? And which model may fit best? Qual modelo se encaixaria melhor? So that's the second question. What could the church plant look like? Então, assim, essa é a segunda pergunta. Como uma plantação de igreja seria? Okay, so find somebody that you can talk to about these two questions. Se encontrem aí, gente. So if you come back together, is there a group that would like to share some thoughts you already have? Because this becomes an incubator where you incubate ideas. Será que algum dos grupos gostaria de partilhar alguma das ideias aí que surgiram? Isso se torna uma incubadora de ideias. In education, there's what is called a vitamin A deficiency. Existe aquela deficiência de vitamina A na educação. And the A stands for application. E às vezes o que falta é a aplicação ou alistamento. Né? So I don't want you to hear a lot of information and absorb a lot of things for your head, but never take the next step to apply it. Eu não quero que vocês ouçam um caminhão de informações e não deem o próximo passo, que é aplicar. That's the vitamin A deficiency. Essa é a deficiência de vitamina A. So let me hear if there's a group that would like to share about some of your possible ideas that you've been incubating and thinking about. Será que algum grupo gostaria de partilhar algumas ideias incubadas aí? Quando começou a se falar, parece que um turbilhão vem na nossa mente, né? A gente começa a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E o público que hoje nós temos em nossa igreja, a igreja local, tem muitos jovens e adolescentes. E a gente chega a um ponto de, muitas vezes, nem sequer saber o que fazer após a sua conversão e como alcançar os outros que estão chegando. Para conservar, eles já vêm de um histórico de balada, de noite, e os nossos líderes de célula, muitas vezes, tem que já aconteceu, de colocar adolescentes no carro e sair de madrugada para eles não fazerem coisa errada, até eles se cansarem para trazer de volta.
E é um lugar onde tem trânsito. E é um lugar onde tem trânsito de adolescentes e de jovens, né? E aqui pensando, hoje, tem a questão do açaí, que é muito corrente, né? Montar-se uma casa de açaí com uma infraestrutura já toda voltada para esse público, com um ambiente que possa dar esse suporte para a igreja e ao mesmo tempo atrair essa geração para esse público, né? E nós termos essa ferramenta, né? That's a very key age because in the U.S. about 70% teenagers go to church, but at the age of 22, about 25%. E essa é uma unidade-chave, pelo menos no contexto dos Estados Unidos. Na adolescência, vai 70% dos adolescentes vão à igreja. Mas quando chegarem aos 22 anos, só 25% frequentam a igreja. So it's a very important time to gather people into a church so they don't get lost into the world somewhere. Então, claro, uma unidade fundamental para reunir essa galera na igreja, para eles não se perderem no mundão. I'll pray the Spirit of God breathes some life into that vision. Que o Espírito de Deus sopre vida nessa visão. Anybody else? Mais alguém? Nós estávamos conversando aqui e eles citaram a situação de Campo Grande, que é a cidade deles, com que o bairro deles tem uma quantidade muito grande de morador de rua e questão de drogas, né? E a dificuldade que a igreja tem em trazer essas pessoas para dentro da própria igreja e levar a palavra de Cristo para eles. Então eu citei uma situação que aconteceu em Minas Gerais, onde eu morei durante alguns anos. Lá a gente juntou um grupo de jovens um determinado dia, numa reunião, e eles falaram assim, um deles levantou e falou assim, vamos fazer alguma coisa pela cidade? Então um deles pegou e falou assim, vamos dar café da manhã para os moradores de rua. Então nós juntamos e pegamos 2 carros emprestados com os membros da igreja e fomos às 7 horas da manhã entregar café para os moradores. A decepção foi que a gente encontrou só 3 moradores. E aí a gente conversando com esses 3, eles falaram que eles saíam da rua de 5 a 6 horas da manhã, não às 7, por isso que não tinha essa quantidade, muita gente. E aí a gente, 2 meses depois, a gente resolveu fazer de novo. Nós fomos, só que dessa vez às 5 horas da manhã. Então a gente acordava eles para dar café da manhã. E aí depois, mais um mês, a gente fez novamente. Um mês depois nós fizemos novamente. E aí a gente brincou com o nome, que nós éramos 007, Missão Café da Manhã. 15 dias depois nós fizemos novamente. Mais 15 dias nós fizemos. As pessoas que moravam na rua começaram a olhar pra gente e esse nome não pegou. O que pegou foi o nome que eles deram, que eram os Anjos da Madrugada. E aí com isso a gente conseguiu ganhar, isso durou um ano e meio, um ano aproximadamente, durante 15 dias. Após um ano nós vimos que havia necessidade de colocar semanalmente, depois diariamente esse café. Foi onde que a gente começou a divulgar esse trabalho e um grupo que nós tínhamos de 7 a 15 pessoas, quando nós apresentamos isso no Facebook, nós arrecadamos não só mantimentos, mas também conseguimos 45 voluntários logo no segundo mês que a gente apresentou esse projeto. A igreja abraçou e aí esse projeto perpetua. Agora eu não sei como é que está, que eu já não estou mais em vida. Foi uma ideia que eu dei para eles, a questão de fazer sem pensar em lá na frente dar continuidade, mas simplesmente pegar as pessoas que querem e fazer. E depois, se der certo, a gente flui. Hallelujah.
That sounds like a fresh expression of that local church. Parece uma expressão nova daquela igreja local. And there are many areas where you find people in recovery with some addiction are very open to faith. Em algumas áreas, essas pessoas que estão se recuperando de algum vício, em geral se descobre que elas estão muito abertas à fé. The problem is those people don't feel very comfortable coming into the typical church. A questão é que essas pessoas não se sentem muita vontade de entrar naquela igreja típica. So when the church finds a fresh expression where they are, it's often a very good response. Então, quando a igreja é capaz de encontrar uma expressão nova no local onde elas estão, em geral a resposta é boa assim mesmo. That can transform people. Isso pode transformar pessoas. Very good. Yes. Dentre muitas coisas, né, diante da primeira pergunta, de quem a sua igreja não está alcançando, há muitas coisas que vêm à nossa mente como desafio para fazermos no lugar onde nós estamos inseridos. Mas eu pensei em uma questão que talvez às vezes a gente acaba fugindo dela, que são os desigrejados. São pessoas que decepcionaram com a instituição, dentro da igreja, e hoje não faz parte de nenhum outro grupo religioso, e muitas vezes até se enfraquecem na sua fé. Nós temos bastante pessoas nessa característica, tanto em volta da igreja, porque é onde a nossa igreja está inserida, tem muitas igrejas por perto, como também da própria igreja, que tem vínculos com pessoas de dentro da igreja. E talvez esse seja um caminho que nós não estávamos usando até então. Yes, amen. Amém. It is a bit messy. É meio bagunçado, né? Assim, It asks you to make different thinking about allocation of resource and priority. porque isso requer que você repense as prioridades, a aplicação de recursos. But what we've often found is that when a church gets back in mission, then a side result is revitalization of that church. Mas uma coisa que a gente descobriu é que quando a igreja se reengaja com a missão, isso em geral redunda na sua revitalização. A lot of churches want to get revitalized. Muitas igrejas querem se revitalizar. Kind of like starting a party or pumping up a tire. E acho que assim, é que nem começar uma festa e encher pneu de carro. But the underlying source often is that the church has lost her mission with God to reach the unreached. Mas a questão é que às vezes a igreja perdeu a sua dimensão de se engajar com a missão de Deus. When you give people an outlet to cooperate with the mission of God, they found 45 people from the church are now engaged and their faith is ignited. Então o que às vezes acontece é que você dá um canal para as pessoas darem vazão, isso às vezes surge aí 45 voluntários, além da pessoa que fala para a igreja. So while people are often hesitant to get involved in church planting because it will hurt their church, in the end, it usually strengthens the church. E ao contrário do que talvez alguns tenham aquele temor, né? Assim, vai se envolver com plantação de igreja, vai enfraquecer a igrejinha, né? Em geral é o contrário, fortalece. Anybody else? Okay, you've done well. I want you to keep thinking about some of these questions as you go home tonight, talk with somebody about it. Boa tarde a todos. Na igreja que eu frequento, ela tem bastante surdos, né, mas não tem surdos. Quantidade, qual lugar? Tem vários lugares aqui, por exemplo, São Paulo. Aqui tem vários lugares, várias igrejas. Só que a maioria são ouvintes. E como a gente conquista o surdo? Porque falta surdos que frequentem a igreja aqui. Qual estratégia vai ser usada para alcançar essas vidas? Yeah, very good. Excelente. So
So tomorrow I'm going to talk about a learning preference shift, a shift in communication. Amanhã eu vou falar com vocês sobre uma mudança na preferência de aprendizado. And this is called a digitoral shift. E alguns chamam isso de uma virada digitoral, de digital com oral. And what we've discovered is that when people receive massive information through digital means, they start to change how they process information. Então, se descobriu que à medida que as pessoas são assim, né, recebem esse dilúvio de informações por meios digitais, isso muda a maneira de processar as informações. They're moving from learning as a print learner O aprendizado não é mais aquele um aprendiz, to now learning as a digit oral. mas virou esse aprendizado digitoral, né? And it's largely due to the technology, how people receive information. Isso tem muito a ver com a tecnologia e a maneira que as pessoas recebem as informações. Now, one of the interesting pieces of this is when I was talking with a group in Thailand about this learning shift, there were some people from the deaf community that were also present. Eu estava na Tailândia falando sobre essa mudança de paradigma de aprendizado, e lá na Tailândia eu pensei, olha, tem muitas pessoas da comunidade surda. And they said that this digitoral shift, which is occurring among millennials, is actually very close to the way the deaf community receive information, process it, remember it, and pass it on. E eles disseram que essa mudança que está acontecendo na geração Y, né, em favor desse aprendizado digital, é muito próximo da maneira que a comunidade surda recebe informação, processa e passa adiante. So tomorrow when we talk about millennials, we'll also talk about the deaf community in reference to it. Nós amanhã também faremos referência à comunidade surda, That I hope will give some help and some answers to the question. que talvez ajude a responder essas perguntas. Okay, thank you for your attention, and we'll see you tomorrow. Até amanhã.